Bom, gente, é ótimo estar aqui mais uma vez para que a gente possa discutir temas relevantes aqui para a nossa região e principalmente dentro daquele grande propósito do Grupo Unis, que é empoderar a gente para transformar realidades. Mas esse programa hoje ele é muito especial, principalmente para mim, porque esse programa, o Pensa Bem, começou há um ano e essas pessoas aqui que estavam também presentes no primeiro programa. Mas primeiro eu vou apresentá-los. Estamos aqui hoje com o Dr. Pedro Portugal, bacharel em Ciências Econômicas, especialista em Gestão de Negócios, mestre, doutor e pós-doutorado em Desenvolvimento Econômico, professor do Unis desde 2006, membro do Departamento de Pesquisa do Grupo Unis e professor permanente do mestrado em Gestão e Desenvolvimento Regional do Unis. Professor Guilherme Vivaldi, graduado em Administração com MBA em Gestão Estratégica, pós-graduação em Gestão de Pessoas, mestrado em Gestão e Desenvolvimento Regional, professor da graduação e pós-graduação do Grupo Unis, coordenador do Projeto Levante Sul de Minas, cientista de dados do CESULEB e consultor da Mais Empresas Consultoria Empresarial e fundador do GESUL. Professor Felipe Flauzino de Oliveira, doutorando em Educação pela Universidade Estácio de Sá, mestre em Administração pela Fundação Dom Cabral, graduado em Administração de Empresas com linha de Formação em Comércio Exterior pelo Centro Universitário do Sul de Minas, consultor internacional na UEX, que é um consórcio de instituições de ensino superior com foco em relações internacionais. Atua também como Head de Operações do CESULEB, que é um hub de inovação que conecta empresas, startups, investidores e toda a comunidade empreendedora do Sul de Minas e possui vários anos de experiência em projetos especiais, em operações de comércio exterior e negociação internacional, atuante na área de administração, com ênfase em internacionalização, inovação e gestão universitária. Sejam muito bem-vindos. Há um ano atrás, nós estávamos reunidos aqui, o Dr. Pedro que não, mas estava junto na concepção, né, de toda essa discussão, onde nós estávamos discutindo um plano de desenvolvimento de cidades. E nós estávamos aqui debatendo com os candidatos a prefeito de Varginha sobre um plano de desenvolvimento econômico e social aqui para a cidade de Varginha. Um ano depois, agora Varginha já está colocando esse plano de desenvolvimento em ação. Como é que vocês analisam isso? Acho que para começar, a gente tem que entender que a gente planejou algo, mas a gente teve uma pandemia no meio do caminho. E isso dificultou um pouco de que todas aquelas ações projetadas fossem todas ou boa parte colocadas em prática. Mas também vamos lembrar que até 2030, né? Tem tempo. Tem tempo, né? Nós estamos começando. Dá tempo, mas boas medidas já foram adotadas, tanto no âmbito social quanto de ambiente de negócio. Melhorou a abertura de empresas, transporte público está sendo revisto, estamos em conversa junto ao pessoal para a reativação da linha férrea. Então tem bastante coisa já andando. E segurança, né, com as câmeras. Segurança, as escolas também, a parte de educação, que já está pensando de forma diferente. Acho que estamos caminhando, professor, tá começando. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite, é um prazer estar aqui no Pensa Bem, junto com todos vocês, e discutir o PDEV, né, o nosso Plano de Desenvolvimento Econômico de Varginha após um ano, é um prazer para a gente. E vale ressaltar que o Plano de Desenvolvimento Econômico é um instrumento, né, para organizar toda a sociedade civil, e Varginha sai na frente no sul de Minas com essas propostas que já vêm sendo realizadas. Como o Guilherme, o professor Stefano mencionou, é um plano que vai até 2030, mas se a gente olhar para trás, existem outras cidades que já são referências no Brasil em desenvolvimento econômico, como Maringá, o próprio São Paulo e outras cidades que se organizaram, universidade, poder público, empresas, e desenvolveram esse plano. E por que você acha, Felipe, que é tão difícil fazer um plano desse? Porque nem toda cidade tem um plano desse. Você colocou algumas que são referência. Por que não fazer isso sempre? Bom, professor, um plano de desenvolvimento econômico ele tem vários benefícios.
a organização, né, de todos os atores de uma sociedade, como a empresa, a universidade, o poder público, como eu mencionei, para aumentar a atração de novos empregos, a atração de investimentos, o aumento do PIB da cidade, mas talvez o benefício maior é você inserir o cidadão, você que está em casa, né, atrás da televisão, dentro de um plano econômico. Muitas pessoas acham isso a maior barreira. Como que eu, cidadão, que estou lá na minha casa, vou chegar na prefeitura e dar um palpite ou pedir auxílio no desenvolvimento de uma proposta concreta? Então eu vejo que o maior ganho é você envolver o cidadão num desenvolvimento como esse. Então, como Varginha saiu na frente do sul de Minas, eu acredito muito que outras cidades também precisam fazer o mesmo. E como é que foi feito esse plano? Eu acho, professor, bom, primeiramente agradecer também por estar aqui no Pensa Bem, um prazer enorme. Só resgatando um pouquinho do que o professor Felipe falou, e falou muito bem, eu acho que o grande ponto positivo que o PDV trouxe, que o Plano de Desenvolvimento Econômico de Varginha trouxe, foi ser uma construção coletiva. Quando você faz uma construção coletiva, quando você tem muitos agentes envolvidos, e não só o poder público, porque como o Felipe falou, você tem muitas vezes o cidadão fala, não, deixa que o poder público está ali para pensar isso. Mas quando outros agentes, empresas, instituições, organizações não governamentais, sentem-se inseridas num processo de construção de um plano de desenvolvimento, todos os agentes acabam trabalhando para que aquilo aconteça. E mais do que trabalhar, ele passa a ser uma pessoa que vai cobrar aquilo. Não, nós pensamos isso, nós levamos essas propostas, então cadê essas propostas sendo colocadas? Porque não é uma construção de um partido, de um grupo político, é uma construção coletiva e pública. E o PDV tem uma diferença que ele partiu do CESUL, ele não partiu do poder público, foi os empresários do CESUL que levaram essa discussão à frente. Talvez isso tenha mobilizado bacana. E aí entra na pergunta do professor Steph, né? Como ele foi construído. Então, o PDV nasceu, pessoal, de um conselho empresarial que é mantido pelo Grupo Unis, que se reúne já há 6 anos, periodicamente de 45 em 45 dias, que visa discutir negócios, né, entre essas empresas. Hoje nós temos aí mais de 60 empresas que reúnem e elas se uniram no ano de 2020, né, que foi um ano eleitoral, para refletirem o que e como juntas elas iriam contribuir com o pleito da Prefeitura de Varginha. E parte dali, né, é bom lembrar da questão técnica. Além disso, foi feito um diagnóstico bem profundo, né, através da inteligência de dados. A gente olhou Varginha pelo aspecto social, o aspecto de gestão pública, finanças públicas e econômico. E não só isso, a gente comparou com os maiores PIBs da região. Então, vamos comparar com o Extrema, Poços de Caldas, Pouso Alegre, onde a gente está, para dar uma sensação ali para quem está assistindo, ver onde nós estamos e para onde nós podemos ir. Então, acho que esse é um dos grandes diferenciais. Feito o diagnóstico, aí foi aquela discussão que a gente começou a fazer. 10 sessões com especialistas na área, discutindo, né? O professor Pedro foi um dos especialistas que comentou com a gente na época sobre ambiente e negócios. E depois disso, entregar para o empresário e para os alunos do mestrado quais as propostas. Então a gente tem a parte técnica, tem as discussões e aí parte para as propostas que foram encaminhadas aos prefeitos. E essa parte da posta de testemunho foi muito rica, né? Porque foi um debate intenso com os candidatos a prefeito. Vamos lembrar que foram 7. Isso. Né? E todo mundo saiu muito rico com isso, né? Mas, doutor Pedro, você que foi um dos mentores também, né? E um dos consultores que foram ouvidos, que nos ajudaram, né? E ajudou muito, né? Que nos ajudou muito a pensar. Qual que é a importância que você vê de projetos como esse? Professor, um projeto dessa magnitude, ele tem uma importância relevante não só para a cidade, mas para todo o seu entorno. Porque, primeiro, você vai conhecer a realidade que você está trabalhando. Era muito comum que, muitas vezes, o que o diagnóstico levantou foi uma novidade para muitos candidatos, porque, às vezes, o próprio candidato não sabia daquela realidade. Então, você já entrega um diagnóstico muito bem feito. A partir daquilo ali, você pensa decisões a serem feitas a curto, médio e longo prazo, porque você tem a questão conjuntural e tem a questão estrutural, ou seja, o que é curto prazo e o que é a longo prazo. E não podemos esquecer que Varginha é uma cidade que tem um protagonismo, ela é uma cidade polo.
Então, quando nós pensamos um plano de desenvolvimento no âmbito de Varginha, nós estamos, ao mesmo tempo, trabalhando o desenvolvimento do entorno, o desenvolvimento da microrregião de Varginha. Então, mas cidades menores podem fazer um programa como esse? Não só podem, como devem. Professor. Devem estar juntos. Sabe o que eu percebi nesse contato com o setor público? Eles se amarram muito ao plano diretor. E o plano diretor é um plano mais técnico no sentido estrutural da engenharia da cidade, mas ele não considera alguns aspectos sociais, econômicos de desenvolvimento das empresas. É mais lei do que em si ações. Então as cidades pequenas correm porque de 10 em 10 anos tem que refazer o plano diretor, mas é possível sim fazer em pequenas cidades. Mas nesse ponto, Guilherme, eu queria também contribuir que o plano de desenvolvimento econômico, né, o modelo do PDV, ele também se diferencia do plano de governo. Por isso que o PDV ele tem um planejamento a longo prazo que contempla propostas de curto, médio e longo prazo. Então você aí, liderança que está nos assistindo, né, da associação comercial, algum empresário, de alguma instituição, você pode liderar um plano de desenvolvimento na sua cidade, independente do seu tamanho. Então fala pra gente um pouco sobre isso. Por exemplo, eu estou numa cidade menor, não tem, digamos, um processo de articulação com as empresas e tudo mais. Qual que seria, então, o papel de uma dessas instituições? Como começar um processo de discussão como esse que foi de Varginha, o PDV, por exemplo? Como começar esse processo de discussão? Bom, professor, acho que o primeiro ponto, acho que a etapa zero, vamos dizer assim, é a vontade política de fazer com que a sua cidade se desenvolva. Então, quando eu falo você aí liderança, independente da sua posição dentro da sociedade, você pode começar a liderar isso, tendo vontade política. O segundo passo é você se organizar com empresas, com universidades, com até mesmo o próprio poder público. Nós já fomos procurados, essa iniciativa do PDV nasceu do Grupo Unis, uma universidade, mas nós também já fomos procurados por próprios prefeitos que querem que um plano de desenvolvimento esteja estruturado em sua cidade. Então, o primeiro passo é isso, você se unir, buscar uma universidade na sua cidade, buscar uma associação comercial, ou até mesmo a própria prefeitura, para que se organizem dentro de propostas, eixos temáticos, como o Guilherme mencionou, para discutir as melhores propostas para a cidade. Eu acho que nesse aspecto, professor Felipe, há uma coisa importante que essas lideranças precisam entender. Um plano de desenvolvimento como esse, ele não é um plano de governo, ele é um plano de município. Então, independente, porque nós sabemos muito bem como são as pequenas cidades. O senhor levantou uma questão muito importante, que são essas cidades pequenas, que geralmente você não tem partidos políticos, você tem lados políticos. Então, é importante que esses lados entendam, o plano de desenvolvimento, ele é um plano pro município. Independente do lado que esteja ali, não significa que o plano ele é uma camisa de forças, não é. Ele é um indicativo, ele pode sofrer os ajustes que são necessários na condução do médio e longo prazo. Mas aquilo é um direcionamento que precisa ser levado a sério para que o município possa se desenvolver. Mas você acha que o poder público está aberto para isso? Professor, eu acho que isso depende muito de cidade para cidade. Mas se nós conseguimos colocar, a partir de um programa como esse aqui, a importância do que é um plano de desenvolvimento econômico, e a partir do momento que o poder público das outras cidades vem que Varginha começou a ter algo que foi planejado de maneira coletiva e interdisciplinar, opa, peraí, eu quero trazer, porque qualquer gestor público, ele quer o melhor para o município dele. Isso é evidente, ele quer deixar isso. Então, se ele entender que isso é algo importante, que é algo para o município, para o desenvolvimento de médio e longo prazo do município, tenho certeza que eles vão querer comprar essa ideia. Sabe o que assusta? É dados. Porque quando você mostra X% em educação, X% na saúde, alguns políticos podem ficar assim, não, mas vai mostrar que eu estou investindo um pouco aqui, vai mostrar que eu estou investindo um pouco ali. Então isso pode dar um pouco de medo. Mas dados sempre vão dar medo nas pessoas, mas é a partir deles, de mostrar a realidade, é que a gente vai mudar. Enquanto a gente não entender a realidade, a gente não muda. Então, não importa se é pequena a cidade, grande a cidade, o que importa, como o Felipe falou, é a vontade de querer entender a cidade num projeto de longo prazo, não é 4 anos. Por isso que não é nem 8, não é 2 mandatos, são 10 no mínimo, para que possa ter uma cidade desenvolvida, não um prefeito desenvolvido. Uma questão que eu acho que é
independente de medo ou não, os dados estão aí, né? Precisa se organizar esses dados. Até porque de vez em quando dá um choque mesmo. Como não dá hoje para ter gestão sem dados, principalmente de cidades, num mundo econômico como nós estamos, crise como a gente encontra, né? Quem estava esperando uma pandemia dessa, olha o que aconteceu com a economia e, logicamente, que afetou tudo. Por isso, eu acho que é muito importante realmente esse processo de articulação e essa abertura diante do novo, né? Agora, você, Vivaldi, me falou uma coisa aqui que eu achei interessante, e o doutor Pedro já tinha colocado. Um plano de desenvolvimento econômico e social não é um plano para 4, 8, não é para aquela gestão, mas é uma questão que vai passar o tempo, não é isso? Agora, tem o tempo mínimo, ou o tempo máximo que um plano de desenvolvimento deva contemplar? Acho que quando a gente fala de desenvolvimento econômico, que é diferente de crescimento econômico, o desenvolvimento ele leva um tempo a mais, professor, para acontecer. Por exemplo, se eu fizer investimentos e estruturar ações para a educação, não é de um ano para o outro que eu tenho resposta. A mesma coisa na assistência social. Eu vou ter um tempo para que isso se desenvolva com reflexos mais rápidos. Agora, por exemplo, setor de tecnologia, ambiente e negócios, as respostas podem ser mais de curto e médio prazo. Mas se a gente falar em desenvolvimento contemplando a parte social, a gente precisa de, no mínimo, 5, 10, 15 anos para que isso ocorra. Não estou errado, né, Pedro? Não, de forma alguma. Essa é uma problemática muito grande que a gente vê no planejamento brasileiro. Isso não só a nível de municípios, mas próprio a nível de estados e a nível nacional também. Nós temos uma certa colocação do curto-prazismo. Não, se a gente pensou um plano de desenvolvimento agora, ano que vem já tem que ter imediatismo. É o imediatismo, a gente não pode ter isso. Como o professor Guilherme falou muito bem, você tem ações que são de rápida resposta, mas são poucas. São poucas. A maioria é de médio a longo prazo que vai te dar a resposta. Então você tem que ter em mente que não é, de novo, uma camisa de forças. Ele tem que ser monitorado, avaliado, repensado e remodelado durante o período. Mas aquilo é um caminho, está traçado, é indutivo, está aquilo como um indutor do desenvolvimento do município. E isso é bom, inclusive, para atrair investimentos, porque quando um empresário olha uma cidade que tem um plano voltado para a infraestrutura, para o social, para a saúde, para a educação, ele pensa, vale a pena investir nessa cidade e investir para eu colocar a minha empresa, para ela arraigar ali, levar o encadeamento produtivo que é necessário para os micro e pequenos empresários da localidade e com isso leva ao crescimento e desenvolvimento econômico. E eu acredito que não existe tempo mínimo, tá? Se a gente olhar ao longo do Brasil, né, as cidades pioneiras em plano de desenvolvimento econômico, como Maringá, que eu já havia citado, o plano de desenvolvimento dela é Maringá 2050. Né? Quando a gente olha São Paulo, o plano de desenvolvimento de São Paulo é São Paulo 2040. Então, o plano advém de planejamento. Né? Então, a gente tem propostas de curto, médio e longo prazo e, principalmente, quando a gente fala de saúde e educação, as propostas elas começam assim, a concretizar num ciclo de 10 a 20 anos. Então... Agora, pegando um pouco aí o gancho, você que foi um dos mentores, né, e um dos cabeças desse plano de desenvolvimento aqui na cidade de Varginha, quais os pontos mais importantes que devem ser considerados na hora de se pensar ou elaborar um plano como esse? Acho que o primeiro ponto é o bem comum, né? O bem da coletividade, porque eu, enquanto empresário que participei de um plano de desenvolvimento econômico como esse, se eu, ao sugerir uma proposta, olho somente para o meu faturamento, para a minha realidade, eu estou cometendo o primeiro erro de um plano de desenvolvimento econômico, que é não pensar a coletividade. Eu, enquanto universidade, se eu olhar somente ali os muros da universidade, eu estou cometendo o mesmo erro. Então, o primeiro ponto é a gente pensar no bem comum, é pensar né, nos nossos telespectadores aí de casa, na sua realidade, no seu bairro, na sua cidade, qual é o impacto de uma ação, porque, de repente, uma estrutura econômica da minha empresa tem um benefício muito grande para a minha realidade, mas tem um malefício também muito grande para os bairros em volta ou para a população ali. Então, acho que o primeiro ponto é pensar o bem comum. Que tipo de profissionais devem fazer parte na elaboração de um plano econômico, de desenvolvimento econômico? Acho que o Felipe já comentou lá no início, eu acho que vale lembrar, né? O processo é democrático. Então,
a multiplicidade de talentos ali é super importante que tenha. Então, pessoas de todas as áreas. Mas um profissional voltado para a área econômica é fundamental para saber lidar com os dados e como fazer as projeções adequadas. Mas é importante ter de acordo com as áreas. Por exemplo, a gente tratou educação, assistência social, segurança. Então, é importante pessoas que sejam capazes de entender todas as áreas da sociedade. Porque uma cidade é muito complexa, né, professor? Não dá para poder tratar só tecnologia, não dá para tratar só educação. E a pessoa da educação, às vezes, não vai entender da tecnologia, que não vai entender de negócio. Então, a multiplicidade de profissionais é extremamente importante para dar certo. É uma construção interdisciplinar, né, professor? Isso é uma construção interdisciplinar. Então, você tem que ter, desde o assistente social, passando pelo médico que entende a saúde, pelo economista que entende a questão do desenvolvimento, pela professora, pela pedagoga que entende a questão da educação, que aí você coloca uma construção que é ampla, com pessoas que entendem o assunto, a partir do diagnóstico que foi feito, consegue-se ter propostas mais tangíveis. Agora uma coisa para mim é muito clara, né? Pode ter a própria sociedade ter um plano econômico e fazer um plano muito bom, mas tem que ter a vontade política do governante, né? Porque um plano não se faz sozinho e ele não se realiza sozinho. Agora, como fazer com que esse governante assuma esse plano econômico? Tem algum mecanismo que é utilizado não vou dizer controle, né? Mas de acompanhamento de um plano econômico? Não tem? Como é que desenrola-se isso? Não existe planejamento sem controle, né? Planejamento sem controle é perder tempo, perder dinheiro. Então, planejar a gente tem que acompanhar. E aí os indicadores econômicos e sociais nos vão dar essa realidade. Agora, recentemente, com o ano de PDV, nós fizemos um levantamento. O que melhorou de emprego em Varginha? O que melhorou de número de empresas? Como que foi a questão da educação nesse tempo? Então, tem que ter um monitoramento sistemático para provar que o plano está certo ou fazer as medidas que o Pedro falou. Às vezes, tem ajustes a serem realizados. É importante, então, fazer controle. E é um controle de longo prazo também, né? O controle todo o tempo realizando e o quanto demorar. Eu acho que cai muito na questão da profissionalização da gestão pública, que anda em caminho aí com um projeto mais que a gente chama de tríplice hélice, academia, poder público e setor privado. E nesse sentido, no caso de Varginha, né, o agente público, no caso aí o prefeito, entender que ele também é um escolhido da população para poder desenvolver a cidade. Então, nós temos aí a felicidade, né, do prefeito eleito ter assumido o PDV como um dos seus instrumentos de governo, e a gente deve colher bons frutos aí em muito curto prazo. Varginha hoje é o 4º PIB do sul de Minas. A gente acredita aí que nos próximos 2, 3 anos possa vir a ser o 2º PIB do sul de Minas. E isso é muito bom, porque a gente aumenta o número de empresas sendo instaladas na cidade, o número de empregos sendo gerados e a qualidade de vida da nossa cidade também. Você disse uma questão muito importante, né? Todo plano, e um plano de desenvolvimento econômico não é diferente, ele deve ser percebido também, né? Além de medido, ele deve ser percebido. Por quê? Porque, de repente, como é que a gente sente? Né? É quando nós vamos ver uma organização maior na cidade, onde nós vamos ver maiores empregos, onde nós vamos ver, por exemplo, a segurança. Isso é muito importante para o cidadão, porque, de repente, um plano, se não for olhado como alguma coisa, será um monte de papel, um tanto de palpite que está todo mundo dando e que o negócio não vai por aí. Aqui no caso de Varginha, que é um plano de desenvolvimento econômico já implantado, né, que está sendo executado. O que vocês podem me falar concretamente deste plano, desde que ele foi concebido até agora a efetiva implantação de algumas coisas? O que vocês podem falar assim, ó, tá vendo, isso daqui foi efetivo, essa ação estava no plano e foi realizada, essa daqui está sendo construída. O que vocês poderiam me falar disso? Eu acho que uma das primeiras coisas, como eu trabalhei em ambiente de negócios, na época da discussão, uma das primeiras coisas foi a questão do decreto da liberdade econômica, que facilitou muito a instalação de empresas na cidade, e a gente já está vendo isso. Em um ano, quantas empresas já foram instaladas aqui,
que vão gerar empregos diretos e indiretos. Então, isso fica perceptível, porque isso foi uma solicitação do próprio empresariado. A gente precisa melhorar. Não significa que tem que tirar o município todo do planejamento porque atrapalha. Não é bem isso, não tem essa história de o Estado atrapalha. O Estado ele é indutor, o governo é indutor. A partir do momento que ele dá ao empresário a institucionalidade, ou seja, a regra do jogo está clara? Tá. Então facilita o meu investimento. E aí a gente consegue já ver um resultado muito importante no aspecto de ambiente de negócios que a gente conduziu. Nessa linha, eu acho que a gente tem que citar também o aumento da eficiência operacional do poder público. Então a gente vê a profissionalização dos processos, muitos secretários profissionais à frente das pastas, e a ida da Secretaria de Desenvolvimento Econômico para dentro de um hub de inovação. Isso também é uma... E, se não me engano, é uma questão, como se diz, pioneira. Pioneira, é uma questão pioneira. Então, hoje nós temos a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que é quem dá as viabilidades para abertura de empresa, que atrai investimentos para a cidade dentro de um ecossistema de inovação conectado com startups. Isso é um incentivo à desburocratização dos processos. Então, é um segundo ganho real do PDEV para a cidade de Varginha. E na área social a gente pode citar a questão do transporte coletivo, que foi muito discutido aqui, nós com os prefeitos, os candidatos a prefeitos, que havia muita reclamação da população sobre as taxas e o serviço executado. E logo nos primeiros meses ali, a prefeitura já optou por pedir uma revisão desse contrato que hoje é um monopólio, né, que é uma única empresa que opera na cidade, e esse processo já está sendo refeito para melhorar a qualidade do serviço de transporte público. Então essas são algumas, né, das coisas que aconteceram, bem mais coisas já aconteceram nesse tempo. A gente pode citar na revisão dos gastos públicos, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico praticamente não tinha verba, hoje ela já tem verba para poder trabalhar. A Secretaria de Educação agora disponibilizando tecnologia para os alunos, colocando os alunos numa era mais moderna da educação. Então, isso tudo é fruto das propostas que vieram do Plano de Desenvolvimento Econômico. E eu acho, professor, que é importante que cada município, já que a gente estava perguntando, como levar isso para os outros municípios? O município precisa ter uma figura que representa o pensar do desenvolvimento nele. Pode ser uma secretaria, pode ser um órgão dentro de uma associação comercial. Esse é o cabeça que vai pensar e organizar a questão do desenvolvimento econômico do município. Aí ele consegue trabalhar a equipe multidisciplinar e interdisciplinar para pensar o plano. Uhum. Gente, olha, eu vou dar um testemunho, né, vou dar um testemunho que eu acho que é importante, principalmente vendo vocês falarem e discutirem. Sempre a gente tem uma tendência muito clara de ver a dificuldade de se fazer as coisas e não o resultado que isso pode trazer. Então fica aqui um depoimento de alguém que acompanha isso desde o início, né? Desde das primeiras discussões para se criar um conselho empresarial até um plano de desenvolvimento. Não se pode ter medo da inovação, não se pode ter medo de um crescimento. O que nós precisamos ter é a organização para que isso ocorra, né? Isso acho que é uma dica àqueles gestores, aquelas pessoas que estão dando importância nesse novo tempo que todos nós estamos inseridos. Eu acho que nós ficaríamos aqui a tarde inteira discutindo, mas o pessoal já está dando sinal ali, ó, acabou, finito. Então eu vou pedir para que cada um de vocês possa deixar aquela mensagem que você acha muito importante, que deveria ficar na cabeça de quem está nos ouvindo sobre esse tema. Vamos começar com você, doutor. Opa, eu acho que o planejamento é tudo para algo que você queira, como do tamanho de um plano de desenvolvimento econômico. Eu acho que o pioneirismo de Varginha vai ser muito importante, destacar o papel fundamental do CESUL, do CESULAB, e também a importância que tem o mestrado em gestão e desenvolvimento regional nosso aqui, que veio para pensar, para modificar e para mexer com as estruturas do sul de Minas. Nós ainda vamos ver essa região muito desenvolvida, tenho certeza. Bom, acho que a mensagem final fica que gestão pública não é só na mão de político. Então, nós todos temos que participar, e um instrumento de planejamento democrático ele possibilita isso. Você conhecer melhor a sua cidade e saber como cobrar efetivamente resultados aí das pessoas que vocês elegeram. É levar profissionalismo e acompanhamento democrático. Bom, e eu queria sugerir, né, e convidar você que está nos assistindo a conhecer o PDEV. Acho que
O PDF está online, disponível para qualquer pessoa. Vocês podem acessar lá o pdev.unis.edu.br. Lá tem todas as propostas, todos os eixos. E entender que não é um bicho de 7 cabeças, que você pode liderar uma transformação e criar um plano de desenvolvimento econômico na sua cidade. Bom, gente, eu quero agradecer muito a participação de vocês, foi muito esclarecedor, muito rico e mais uma vez, eu vou falar de coração muito aberto, né? Vocês são pioneiros, vocês são agentes de mudança de um processo social e eu quero agradecer muito por isso. E a você que nos assiste, muito obrigado. Na próxima semana, estamos de volta, se Deus quiser. Valeu!